que também foi motivo do desgaste do antecessor de Taish, Mandetta, deixa a comunidade científica intrigada, porque dentro e fora do Brasil, muitos estudos já mostraram resultados insatisfatórios e até perigosos do emprego da hidroxicloroquina. Um estudo americano avaliou o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19 em centros de veteranos do país. 368 pacientes foram acompanhados. Mais de 27% dos que foram tratados com hidroxicloroquina morreram. 22% dos que receberam medicamento, combinado com o antibiótico, também morreram. Entre os que não receberam os medicamentos, a mortalidade foi de 11,4%. O jornal The Washington Post destacou uma pesquisa feita por médicos brasileiros e publicada numa das principais revistas médicas do mundo. No Brasil, os pacientes que foram tratados com a cloroquina registraram uma taxa de mortalidade 3,6 vezes maior. As universidades de Albany e Colômbia também não encontraram benefício no uso desses medicamentos. Um estudo da Colômbia ainda verificou o aumento de casos de parada cardíaca entre os que receberam hidroxicloroquina. Apesar dos resultados da pesquisa, o presidente Donald Trump continua defendendo o uso do medicamento no tratamento da Covid-19. Um dos principais especialistas em vacinas dos Estados Unidos, o Dr. Rick Bright, foi chefe de pesquisa no Departamento de Saúde do país e disse que foi demitido do cargo depois que criticou a postura de Trump em relação a medicamentos sem eficácia confirmada. Na quinta-feira, Bright depôs no Comitê de Saúde da Câmara e denunciou a pressão política sobre cientistas federais para que montassem um protocolo para aprovar o uso generalizado da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Depois da denúncia, a FDA, a agência americana que regula medicamentos, emitiu um comunicado afirmando que continua avaliando a autorização para uso emergencial da hidroxicloroquina. O comissário da FDA, Stephen Hahn, negou que o presidente tenha pressionado a agência para que o uso da cloroquina fosse autorizado. Mas o site da agência alerta contra o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina para a Covid-19 fora do ambiente hospitalar ou de um ensaio clínico, devido ao risco de problemas no ritmo cardíaco. Você vai ver agora, de forma muito clara, por que autoridades de saúde do mundo todo recomendam o isolamento social e o uso da máscara para barrar a contaminação. O que a luz natural não nos deixa ver, uma iluminação especial revela. Com um manequim e 3 voluntários, a pesquisa analisou como as partículas de saliva viajam pelo ar entre 2 pessoas. Toda vez que a gente fala, a gente libera partículas respiratórias. O objetivo é demonstrar que micro-organismos que estão presentes na nossa saliva, né, nas mãos, eles podem ser transmitidos pela proximidade entre as pessoas, se elas não se protegem, se não mantêm distância. O que a gente quer é ver como micro-organismos vivos saem de uma pessoa e vão parar em outra. Esse experimento, por razões de biossegurança, não poderia ser feito com o coronavírus. Haveria risco de infecção para a nossa equipe e também para as pesquisadoras. Mas vírus se comportam no ar de uma maneira muito parecida com bactérias e fungos. E com esses, a gente consegue trabalhar com segurança. A nossa principal ferramenta vai ser o meio de cultura. Essa plaquinha aqui que tem nutrientes que favorecem o crescimento das colônias de bactérias. E quando elas crescem, elas ficam assim, ó, visíveis a olho nu. No primeiro experimento, o voluntário conversa a meio metro de distância do manequim, ambos sem máscara. A placa com o meio de cultura foi fixada no rosto do boneco. Dá para ver quando as gotículas de saliva voam na direção dele. 24 horas depois, 10 colônias de bactérias ficaram grandes o suficiente para serem vistas sem microscópio. A pesquisa repete a simulação, mas agora com a máscara no manequim. Com a proteção, nenhum micro-organismo foi detectado no rosto. As pesquisadoras então usam um método científico para induzir um espirro, uma haste com algodão. Quando ninguém usava máscara, o manequim recebeu inúmeras bactérias no rosto. Mas quando o boneco estava protegido, nenhum micro-organismo foi localizado nele. Agora, a 2 metros de distância, voluntários e manequim com os rostos desprotegidos. Conversando de longe, as partículas que saíram das bocas dos voluntários não chegaram até o boneco.
Mas quando o espirro é induzido, o manequim foi contaminado. De máscara, as gotículas até atravessam o acessório durante o espirro, mas a distância impede a contaminação do boneco. O uso de máscara, a distância de segurança, são os recursos, junto com a lavagem das mãos e o uso de antissépticos como o álcool em gel, são recursos que nós temos para diminuir o risco de infecção. São medidas muito simples que basta só a gente introduzir no nosso cotidiano. A reportagem mostrou um experimento. Não custa lembrar que na hora de espirrar, a recomendação é sempre cobrir o nariz e a boca com o antebraço, mesmo que esteja usando a máscara.